Olá! Esse vídeo é quase que continuidade do vídeo anterior que falou sobre crises de ansiedade, mas você pode assistir só esse aqui para você entender o assunto por completo, mas se quiser no final você volta no vídeo de ontem e vê a primeira parte que explica bem detalhadamente do que é uma crise de ansiedade, de algumas situações que nem parece, que normalmente as pessoas não associam a ansiedade, sim, é ansiedade. E hoje eu vou comentar os comentários do vídeo anterior que estão bem interessantes, bem legais para complementar, para a gente entender o que é uma crise de ansiedade. Já ao longo do vídeo vou falar de alguns caminhos de como você superar a crise de ansiedade e no final eu fecho com estratégias, com até passo a passo, né? Com dicas mais objetivas, mais práticas, para a gente lidar com essa ansiedade na crise, no momento que a coisa está explodindo e depois, ao longo do tempo, para prevenir novas possibilidades de crise. Vamos falar sobre tudo isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para a gente a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, fazer sua terapia, que é o que eu vou falar hoje aqui, mais no final do vídeo, de como a terapia te ajuda, o que ela faz para trabalhar, por exemplo, a ansiedade. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, ou pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, esses detalhes todos. Para quem gosta do canal ou para quem gosta desse assunto, deixa o like, é uma forma de você retribuir aqui o vídeo que eu coloco um por dia, né, de segunda a sexta, e ajuda bastante o canal, eu agradeço muito. Então, vamos lá. O que as pessoas foram colocando nos comentários do vídeo de ontem, uma pessoa colocou assim, aquele nó na garganta e respiração rasa, é ansiedade? Normalmente sim, mas quando a gente fala de sintomas físicos, claro que é sempre interessante também consultar um médico para ver se aquilo não tem uma causa orgânica, se não é uma questão do seu pulmão, sei lá, alguma coisa assim, essa respiração rasa. Mas em geral, nó na garganta, respiração rasa, tem a ver com ansiedade? E um belo do indicador é quando ela não tem hora para aparecer, mas tem situação. Né? O tipo de momento, o contexto, o que está acontecendo é o que te faz sentir esse nó na garganta, essa respiração rasa, que é aquela respiração superficial. Por isso que uma das contrapartidas para a gente equilibrar momentos de ansiedade é a respiração lenta e profunda. Então já vai o primeiro passo do que fazer nas crises de ansiedade. Respirar profundamente, lentamente, devagar. Inspirar, segurar um pouquinho e soltar até mais ar do que inspirou, mais tempo do que inspirou. E isso já é um primeiro passo que te ajuda, porque é a característica dos momentos fortes de ansiedade, a respiração superficial, porque isso hiperventila e vai te dar tontura e aí vai acontecendo outras coisas. Outra pessoa coloca, ultimamente eu estou tendo muita dor de cabeça, muito parecida com enxaqueca. Existe a possibilidade dessa dor ter se originado da ansiedade? O que eu posso fazer? Não aguento mais tomar remédio que não ajuda em nada. Sim, dor de cabeça é um alerta, é um sinal, é o luzinha do painel do carro que acende falando que tem alguma coisa lá que não está bem. Só que a luzinha do painel do carro normalmente é mais específica, né? Tem até o desenho, ó, é o óleo que está acabando, é não sei, o motor que está esquentando. Só que a gente não tem essa luzinha tão específica. Então a dor de cabeça é um alerta que teu corpo está te dando de que alguma coisa não está bem. Pode ser alguma coisa orgânica também, pode ser que você não está bem do estômago, pode ser que seja uma outra coisa aí, a dor de cabeça vem junto, só para falar, ó, teu corpo não está funcionando legal, corre, vai atrás para ver o que está acontecendo. E porque a dor é justamente isso, é um chamado para você se cuidar, para ver o que está acontecendo. E às vezes a dor de cabeça é difícil de você identificar o que está provocando essa dor. Mas a ansiedade é uma das possibilidades, sim. Então pode ser que você cure a sua dor de cabeça numa psicoterapia, né? Talvez nem tanto como é. Porque o remédio para dor de cabeça tira a dor, mas não tira o que está provocando a dor, que está causando ela. Outra pessoa, sou ansiosa e não consigo ficar em ambiente fechado. Parece que me falta ar. Eu adorei que ela colocou a palavra parece, porque a ansiedade é justamente isso, são pensamentos disfuncionais ou sensações. A gente, psicólogos,
dá o nome de pensamento para algumas coisas que na realidade são cognições, são entendimentos, são percepções, enfim. Então, uma percepção de que falta ar, uma percepção disfuncional, uma percepção de uma coisa que não está acontecendo, mas que você reage e sente como se fosse verdade, como se realmente tivesse te faltando ar e a pessoa se sente muito mal. Em ambiente fechado. É muito interessante quando tem essas ansiedades bem específicas, porque pode ser uma bela de uma dica para você ir atrás, identificar qual o simbolismo desses ambientes fechados para você. E não tem tabela. Quem tem mal-estar em ambiente fechado é porque aconteceu isso. Não tem tabela. Tem a tua vida, tem estudar o seu histórico de vida. O que ambiente fechado significa para você? Às vezes é uma coisa bem objetiva mesmo. Às vezes você já ficou presa num ambiente fechado, aquilo foi muito ruim, você não tinha como sair, realmente era uma situação perigosa, real, e você continua carregando essa sensação, porque junta outras ansiedades da vida, da cabeça da gente, e aquele gatilho ali ficou como uma coisa eterna. Às vezes é uma coisa mais subjetiva, às vezes o ambiente fechado é um simbolismo para você de relacionamentos fechados, de pessoas que te deixam numa situação de se sentir fechada, sem saída, sem poder se expressar. E aí quando você entra num ambiente que é fechado, aquilo te lembra todas o seu mal-estar com pessoas que não... Dei um exemplo, mas pode ser qualquer coisa, para cada pessoa vai ter lá o seu simbolismo. Aí outra pessoa já colocou uma situação que bem específica, né? Ela sabe de onde vem a ansiedade dela. Minha mãe faleceu há quase 4 meses e até então eu conseguia dormir. Podia ter algumas noites difíceis, porém desde o primeiro aniversário, agora em outubro, que eu comecei a ficar ansiosa por ser o aniversário dela, primeiro aniversário que ela passou sem a mãe. Passei a ter pensamentos negativos, tá vendo? Ela é bem esclarecida com relação ao que acontece com ela mesma, né? Medo de ficar sozinha em casa, até mesmo de sair, uma angústia, coração disparando, acorda no meio da noite, pensamentos ruins. Esse é o lado ruim de ter uma pessoa boa na vida da gente, é a falta que ela faz na hora que ela se vai. Então, uma que tem 2 coisas que é pra gente fazer, né? Uma é se preparar para a possibilidade da outra pessoa ir primeiro, e pela ordem natural das coisas, as pessoas mais velhas vão primeiro. Eu não sei a idade, de repente foi uma mãe que foi antes do esperado, com relação à idade e tudo mais. Mas isso fala muito de uma, talvez, né, não sei se eu estou invadindo, talvez, pode ser que não, pode ser que eu esteja só em alguma situação, em algum caso parecido com o seu, que talvez não seja o seu, porque não tem como analisar uma situação de uma pessoa num parágrafo. Mas talvez tenha tido um tanto de dependência emocional dessa mãe, não desvinculou, um medo de perder o amor da mãe, se perder também toda a expectativa que tem do amor que ela tem para te dar e de você sobreviver, e de repente agora você está nessa situação, a mãe não está mais presente, e uma sensação de que ficar sozinha é impossível, ficar sozinha, não vou dizer que é gostoso, não vou dizer que é legal, você vai comemorar porque a mãe se foi, não, mas é aquela coisa, né, a gente precisa sobreviver, o que tem para fazer agora? Trabalhar isso, trabalhar a sua capacidade de você tocar a sua vida, de você se perceber emocionalmente independente, de perceber que você pode contar com outras pessoas que também são legais. As saudades, o amor vai ficar para sempre, e tem até o lado gostoso de saber que você teve uma pessoa muito bacana, muito gostosa na tua vida e que valeu a pena ter passado esse tempo com ela. Isso é muito legal. Aí uma pessoa colocou uma frase assim, solta: Senhor, me livre e me guarde de toda inveja, amém. Eu não sei se ela colocou isso porque a ansiedade dela vem por conta da inveja que ela percebe que sentem dela. Imagino que quem coloca desse jeito não está reconhecendo a própria inveja, né? A inveja que eu sinto dos outros me deixa ansiosa. Mas a sensação de que as pessoas estão invejando, eu acho que eu já tenho uns 2 vídeos falando de inveja. É uma sensação bastante ansiosa, a percepção de que não querem o meu bem, porque inveja é isso, a pessoa que quer destruir alguma coisa legal sua, ela gosta tanto, ela admira tanto essa coisa legal que você tem, que ela não suporta que você tenha, e ela
faz tentativas de destruir. Quando a pessoa faz tentativas concretas, aí você tem o que fazer, você se livra da pessoa, você tem alguma ação concreta também. Mas uma grande maioria das vezes as pessoas sofrem emocionalmente porque ela considera inveja, porque você não sabe exatamente o que está na cabeça do outro, pode ser que sim, pode ser que não, mas tá, essa percepção de que as pessoas estão invejando ela é muito desconfortável, né, via de regra. Difícil a pessoa falar assim, as pessoas sentem inveja de mim, elas gostariam de ter o que eu tenho, que legal. Isso me faz eu me sentir melhor ainda comigo mesma. Dificilmente as pessoas pensam isso, as pessoas sentem mal, elas sentem inveja de mim. Ela tem um sentimento ruim por mim, ela tem um desejo maldoso com relação ao que eu tenho, ao que eu faço, e isso faz eu me sentir muito mal. É questão de você dar uma reconcertada aí nos seus pensamentos, nas suas percepções e falar assim, por quê? Tá afetando concretamente minha vida? Porque às vezes nem tá. Só tem essa percepção que a pessoa sente inveja dela, mas a pessoa tá lá fazendo as coisas da vida dela, concretamente não afeta em nada. Então, de novo, é trabalhar a cognição, trabalhar a sua percepção das coisas e de repente você nem precisar de... Se bem que o rezar é uma ajuda para botar a cabeça num estado mais tranquilo, mais sereno e continuar a vida, né? Mas para complementar, trabalhar a reformulação desses pensamentos. Outra pessoa, quantidade de pensamentos atrapalha o nosso processo mental. Qualidade de pensamentos possui menos quantidade de pensamentos, tá? Porém é mais profunda e significativa. E sim, né, essa questão da pessoa falar de quantidade de pensamentos, normalmente uma cabeça ansiosa é uma cabeça que está pensando muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes atropelado, mal acaba uma ideia, uma coisa já vem outra na frente, aí eu preciso fazer isso, mas aquela pessoa lá vai impedir, mas eu acho que eu não vou conseguir, tal coisa vai ser complicada. Então é uma quantidade de pensamento, um turbilhão que impede que a pessoa pense uma coisa de cada vez, que pense ponderadamente, que pense numa solução para cada questão. Então, por isso que a respiração lenta é um dos passos, uma das dicas para uma coisa de cada vez, né? Outra pessoa, vou viajar para São Paulo novamente, já estou ansiosa desde já, faltam alguns meses, doida que chegue logo. Ou seja, ela tem um quê de ansiedade positiva, ansiedade legal. Eu quero, né? Estou ansiosa porque tem uma coisa legal para acontecer. Não gosto do voo, morro de medo sempre que eu viajo. Aí, tá vendo como a vida é interessante? Tem um sentimento negativo e um sentimento positivo em cima da mesma situação. Eu tô indo para um lugar que é legal, que é gostoso, né? Quero fazer assim, só sossego quando chego em terra. Adoro São Paulo. E aí, tem algumas situações que não adianta nem a gente pensar. Se falar assim, olha, se eu fosse de carro, teria estatisticamente um risco maior de ter algum problema do que indo de avião, normalmente não ajuda muito as pessoas. É uma estatística, é uma realidade, as pessoas têm mais problemas, têm mais ferimentos, têm mais situações numa viagem de carro do que numa viagem de avião, mas avião é sempre aquela sensação de que não é tão natural, né? Eu não fui feita para voar, bota uma máquina pesada lá no ar. Então, um pouco dessa nossa incompreensão colabora, e a nossa ansiedade, o medo de voar está muito associado com outros medos. É medo de quê? Medo de perder a vida. Por que eu tenho medo de perder a vida? O que aconteceu? De novo, a história pessoal de cada um. O que me fragilizou, que faz essa sensação de perigo iminente, de que alguma coisa ruim possa acontecer no repente, mesmo eu sabendo que normalmente é tudo tranquilo. Normalmente essa apreensão de uma coisa muito ruim pode estar vindo de situações que a pessoa já viveu, e trabalhar essas situações é uma dica para lidar com a crise de ansiedade, trabalhar a origem do problema. Quando foi que eu passei a ter uma apreensão, um medo de um perigo, de uma coisa que pode acontecer, que, né, teoricamente nem é esperada, mas que acontece do nada. Às vezes tem na história de vida dela essa sensação de apreensão de que de repente pode ser que aconteceram coisas na vida dela que surgiram desse jeito, no repente, no nada, ela jamais imaginaria, e de repente foi uma pessoa que explodiu, foi uma pessoa que desmereceu, e aí deixa aquela sensação, e aí vai uma sensação ruim de que um perigo pode acontecer assim no repente.
Como não tem muita justificativa lógica na cabeça da pessoa, ela concretiza. Ela bota o medo do avião, medo de túnel. Eu atendi um paciente que para ele viajar ele tinha que fazer o estudo da estrada todinha. Se tivesse algum túnel ele não iria, ou mudaria de caminho, faria um caminho muito mais longo. E às vezes acontecia de ter construído um túnel lá e não deu tempo de colocar nos mapas. Na época de mapa não tinha nem o Waze. E ele chegou a fazer metade da viagem, virar as costas e vir embora, porque ele não conseguia passar pelo túnel. Agora o problema é o túnel. Já teve algum acontecimento em túnel com ele? Não. Mas teve outras coisas na vida dele, que essa sensação de aperto, de fechado, de não tenho saída, fez ele transpor para um túnel, porque aí concretiza, é uma coisa com que teoricamente ele sabe lidar. Eu evito o túnel, só que dentro dele tinha aquela situação que aconteceu com ele, de se sentir fechado, acuado, e era o que ele precisava de trabalhar. Outra pessoa, muito interessante, quase toda vez que eu vou ao mercado tenho dor de barriga e tenho que voltar para casa. Nunca relacionei com ansiedade ou fobia de público ou local aberto. E você vê que realmente é um sintoma ansioso, que a pessoa fala, não, coincidência, toda vez que eu vou no supermercado me dá dor de barriga, será que tem algum cheiro no mercado? Não, tem alguma situação que você está associando a estar no mercado, que é alguma coisa que te faz muito mal e se concretiza no mercado, precisa trabalhar e entender qual é essa situação. Esse vídeo vai ser longo, porque eu coloquei bastante coisa, mas eu tô achando tão gostoso fazer, vamos lá. Outra pessoa colocou, eu sou ansioso porque eu busco a perfeição, que bom que tem consciência. Agora, eu te pergunto e tenta responder, não é pergunta retórica não, tenta responder, o que é perfeição? Que muitas vezes o que você acha que é perfeição, para outra pessoa é bom, isso, né? Mas de repente você está lapidando alguma coisa na sua vida que de repente não chegar naquele ponto está muito bom também, as coisas também estão andando, estão funcionando. Essa ansiedade de perfeição normalmente tem a busca de alguma coisa que nem é o que vai ser a solução para a vida dela. Outra pessoa. Boa noite. Acho que atualmente as pessoas estão bem mais ansiosas porque tudo é rápido. Queremos resposta rápida, atendimento rápido. Eu nem vou ler o resto do seu texto, que ele é bem grande, mas o teor é todo esse. E eu concordo com você. O rápido, ele é sempre instigante, estimulante, interessante pra gente, por isso que vídeo curto, Reels, não vou nem falar nome de rede, essas redes sociais todas que tem vídeo curtinho, que você vai passando, que a pessoa até vê o vídeo já é curto, ela ainda vê acelerado o vídeo, coloca o cérebro numa expectativa e numa incapacidade de elaborar as coisas mais profundamente, mais serenamente, que realmente vai tirando a capacidade. Então a gente precisa de intencionalmente sair dessas redes. Vocês já ouviram falar desses grandes da informática, Bill Gates, não sei quem, pela lá, proíbe os filhos de ficar no computador muitas horas por dia? Que tal país, que é o inventor do aplicativo X de vídeo curto, proíbe o aplicativo no próprio país, porque foi feito para chamar atenção. E a gente conhece as coisas, que é feito para chamar atenção porque a pessoa gosta, porque o cérebro até que precisa daquilo, só que uma superdose daquilo te bota num estado de realmente não conseguir funcionar para o resto da vida, ficar só naquilo, querendo aquilo, consumindo mais daquilo. É interessante para quem? Só para quem está vendendo aquilo. Uma pessoa colocou, uma vez eu estava em um lugar triste e perdida, minha mente queria sair daquele lugar, mas não ir para minha casa. Falei uma palavra ríspida, não foi um palavrão, não tenho costume de ser ríspida, né, e nem de dar uma resposta. Tive crise de ansiedade. É isso, estava perdida com uma agulha no palheiro, só queria sair do lugar. Às vezes dá essa sensação e eu me pergunto, por que você queria sair desse lugar e não conseguia sair? Será que era uma cerimônia, alguma formalidade que pedia? Porque uma das dicas é, se você está sentindo mal, se você consegue sair do lugar onde você está sentindo mal, saia, né, num primeiro socorro, no primeiro pronto-socorro, saia daquele lugar, porque às vezes o que te prende ali é o pensamento, não posso, tenho que ficar, eu tenho obrigação, e de repente essa obrigação pode ser cortada, estou passando mal, é uma coisa mais importante do que ficar aqui nesse ambiente, nesse lugar. Não é o que vai resolver, mas é o que vai te aliviar naquele momento. Então, como pronto-socorro imediato ali, é o que se tem que fazer. E legal que ela ficou se
culpando por ter falado uma palavra ríspida. Se entenda, se você falou uma palavra ríspida porque você estava numa crise de ansiedade, é o espontâneo da gente, a gente fala mesmo, sai coisas e dá para você se perdoar por conta disso, se entender e se trabalhar, tentar buscar entender o que está acontecendo para você não ter novas crises de ansiedade, porque faz mal para você, né, ficar nessa situação. Acho que a ansiedade não começa do nada. Depois de muito sofrimento, temos o gatilho para ansiedade. Você falou tudo, é o que eu venho falando aqui agora nesse vídeo. A ansiedade não começa do nada. Não é assim, a tua vida sempre foi boa, sempre foi tudo legal, as pessoas sempre foram maravilhosas, tudo sempre funcionou. De repente você passa a ter crise de ansiedade? Não, né? Teve sofrimentos, teve coisas que aconteceram, coisas com as quais você não conseguiu lidar, solucionar, na hora, não conseguiu trabalhar aquela situação, ela fica na sua vida como um resquício ali em forma de crise de ansiedade. A pessoa fez uma pergunta interessante. Marisa, o Brasil é mesmo o país mais ansioso do mundo? Não tem essa estatística, não sei se tem, se dá para ter. Eu acho que de forma geral o Brasil não é ansioso por conta de cultura. A gente tem uma cultura mais leve, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas tem uma cultura de mais do ok, tudo bem chegar atrasada nos compromissos, tudo bem ser mais informal com pessoas que você acabou de conhecer. A gente tem mais essa cultura da leveza dos relacionamentos e tudo mais. Tem países onde a coisa é muito mais rigorosa, que tem um monte de regras que você não pode fazer nada, né? Você não pode brindar, tem países que você não pode brindar, por quê? Porque é norma, é regra, não pode fazer, vai ser muito mal visto, vai levar uma chamada e você fala, meu Deus, eu tô comemorando, não pode comemorar. Então, não acho que é o mais ansioso do mundo, não, acho que tem países onde a coisa, né? Eu sou ansioso porque eu busco um relacionamento sério. E é interessante isso, eu quis deixar esse comentário porque muitas vezes a gente busca felicidade, a gente busca um prazer na vida, momentos legais, com um objetivo específico. Eu acho que você pode dar uma ajudadinha nessa ansiedade se você ampliar. Se busca um relacionamento sério, por quê? O que você considera que o relacionamento sério vai te trazer? Quem sabe se você não mudar o seu objetivo para ir para esse final, ampliar um pouquinho. O relacionamento sério vai te dar o quê? Uma estabilidade, vai te dar uma alegria, uma felicidade de ter uma pessoa com quem você pode contar, vai dar um passo à frente, ao invés de procurar, não, eu quero um relacionamento sério para ter isso, aquilo, né? Não especifica que é um relacionamento sério que vai te trazer aquela alegria, aquela leveza, aquela felicidade, aquela possibilidade de contar com pessoas. Quem sabe se você não mudar o seu objetivo, que às vezes metas específicas demais deixam a pessoa ansiosa porque fecha as possibilidades. Uma pessoa fez aqui uma pergunta que eu acho que eu vou fazer um vídeo para esse tema, que é muito interessante. Marisa, quando se perde uma oportunidade e fica morrendo de arrependimento, se culpando e se sabotando, o que fazer? Estou com esse sentimento horrível. Sim, a sensação de ter perdido uma oportunidade e se arrepender é uma ansiedade forte, uma ansiedade muito grande, é medo, é culpa, é um turbilhão, um caldeirão ali de sentimentos, sensações, tem muita coisa junto, se sentir inferior porque não conseguiu ver o que deveria ter feito na hora, deixou passar um momento, enfim. Mas sim, perder oportunidades, arrependimentos, culpas, tudo tem a ver aí no pacotão de sentimentos que vem junto com a ansiedade nessas situações. Vou deixar no cantinho aqui para fazer um vídeo mais específico. Aqui, por último dos comentários, eu deixei uma reclamação. Marisa, porque todo vídeo tem que ser como estreia agora? Se bem que faz tempo, acho que faz alguns anos que eu coloco os vídeos como estreia. Será que alguns não podiam ser apenas postados como antes? Simplesmente eles são postados, né? De segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Só que quando a gente coloca como estreia, as pessoas vão sendo avisadas ao longo do dia. Às 6 horas vai ter esse vídeo aqui nesse tema. E aí você pode ativar o lembrete e às 6 horas ele vai te mandar uma notificação dizendo, começou aquele vídeo que você estava a fim de ver. Ou você vê naquela hora, ou vê mais tarde, vê em outro momento. Mas eu achei interessante, e como é ansioso da parte da pessoa não querer o aviso de que vai ter um vídeo daqui a pouco. Não gostar disso, falar assim, não, eu não quero que me avise antes, eu quero saber se o vídeo tá lá ou não, pronto, só isso. Porque parece que ficou informação demais para ela.
bateu na ansiedade dela, bateu na ansiedade de eu não quero saber o que vai acontecer, porque eu vou ficar angustiada com a possibilidade de não conseguir assistir, vou ficar angustiada com o tempo que eu tenho que esperar até acontecer. Bom material para trabalhar em você, de como é que essa coisa está funcionando e se não está te atrapalhando em outras coisas também, né? Mas é um bom exemplo de ansiedade. Bom, vamos lá. O que fazer nas crises de ansiedade? Chegamos. Quer dizer, estou falando disso aqui o tempo todo aqui ao longo do vídeo, mas agora eu vou falar assim mais pontualzinho. O que você pode fazer? Tem o pronto-socorro. Você está na crise, né? Não dá tempo de fazer nada muito mais profundo. O que você vai fazer? Uma primeira possibilidade é a técnica de respiração, que eu já falei. Inspirar profundamente, inspira pelo nariz. Se bem que você vai se preocupar de inspirar pelo nariz ou pela boca, não pode fazer pela boca mesmo, né? Mas a ideia é você inspirar lentamente, expirar lentamente e até, se possível, tem a respiração 4-7-8. Você inspira 4, segura 7, expira 8, mas ficar decorando o número é meio complicado. Então, inspira um tanto, segura um tanto maior e expira um tanto um pouquinho maior ainda, o tempo, né, de estar fazendo isso. Essa respiração já te ajuda a reduzir o ritmo do teu corpo, e quando o teu corpo reduz o ritmo, a cabeça tende a ir junto. Tem outras técnicas de relaxamento, talvez você consiga fazer na hora, mas é interessante você, se já se percebe uma pessoa ansiosa, você ir treinando ao longo da semana, em momentos que você não está tão ansiosa, não está naquele pico, para quando você estiver na crise, você conseguir lembrar e conseguir fazer, né? Tem o relaxamento muscular progressivo, que você começa a tensionar e relaxar grupos musculares independentes, sozinhos do seu corpo. Começa pelo pé, tenta tensionar o pé, fechar o pé, solta o pé, tenta tensionar a barriga da perna. Vai, mas como dá pra fazer? Dá, você vai treinando, você vai ver que dá. A coxa, o abdômen, e vai subindo até chegar no topo da cabeça. Esse relaxamento de tensionar e soltar vai te dando a sensação de que, olha, eu posso soltar, eu posso, né? Vai te ajudando. Tem visualização, né? Visualizar e imaginar um lugar tranquilo. Algumas pessoas não conseguem. Eu fico mais ansiosa ainda quando eu começo a pensar num lugar tranquilo, eu começo a achar que aquele lugar tranquilo é um horror também. Outras pessoas já ajudam, então tem que ver o que funciona para você. Então você pode, o que for tranquilo para você. Normalmente as pessoas falam uma praia, um bosque, mas para outras pessoas, outros ambientes são bastante tranquilos. Pode ser uma sala de estar, pode ser o que for. Então, se concentrar nos detalhes desse lugar, porque quando você estiver fazendo isso, você vai estar desfocando da sua ansiedade, vai estar prestando atenção em outra coisa. Ajuda. Meditação, parar só e respirar. Pronto, só tirar o foco de qualquer outra coisa e pensar na sua respiração, só prestar atenção no ar entrando, prestar atenção no ar saindo, também já ajuda. Outra dica. Só que aí depende da situação, quando dá, né? Quando dá, encontrar uma distração. Você consegue ligar uma música para ouvir? Você consegue pegar um livro? Você consegue fazer um quebra-cabeça? Se conseguir, se tivesse possibilidade de pegar qualquer outra coisa, de repente você está dentro de casa, às vezes você vai lavar a louça e já te ajuda, já distrai, já desfoca do que você estava pensando. Fazer um exercício leve, sai para dar uma caminhada, vai dar uma alongada no corpo, puxa os braços para cima, faz alguma coisa. Contato com a natureza costuma ajudar bastante, vai dar uma voltinha. Como eu falei, se for possível, tem gente que fazer, não é possível. Eu moro na Avenida Paulista, como é que eu vou ter contato com a natureza? Às vezes você olha para o seu vasinho de planta e já te ajuda, tá? Te ajuda a desfocar a cabeça daquele momento. Tem uma técnica que chama técnica de ground, que é se conectar com o seu ambiente ao redor. Você só prestar atenção no que está acontecendo, o que você está vendo, o que você está sentindo. Você fica muito curiosa. Tem um vaso na tua frente. Como é que esse vaso? Ele é de vidro, ele é redondo, ele é meio alto, ele é comprido. Pronto, só prestar atenção nos detalhes desse vaso. O que você está sentindo, se tem um ventinho, se não tem, se está calor. A textura, né? Você está sentada no sofá, bota a mão no tecido, sente a textura do tecido, como é que ela é. Seja curioso o que está acontecendo no teu ambiente. Os cheiros, tem algum cheiro, alguém está fazendo comida ali perto, você passou perfume, está sentindo perfume. Só prestar atenção nos seus 5 sentidos já também é um pronto-socorro para aqueles momentos de crise de ansiedade. O que evitar na crise de ansiedade? O que é estimulante, né? Cafeína, álcool, nicotina,
pode aumentar a ansiedade. Você fala, mas eu não consigo. Não, mas para mim, Maria, para mim um cigarro me ajuda a relaxar, que todo mundo fala. Só que o cigarro ele tem uma ação muito interessante, foi o psicólogo Altair de Souza que ele explicou direitinho no vídeo dele, de como é que o cigarro funciona. Na verdade, ele dá uma acelerada super forte, muito rápida, e em seguida vem aquele alívio. Então a gente sente um alívio de uma estimulação, de um estresse que você mesmo provocou. Só que a gente fica com o alívio. Ai, que bom aquele alívio. Só que ele mesmo, o cigarro mesmo foi o estressor e a sequência ali de alívios, e a gente fica com essa percepção de que alivia, mas ele mesmo te estressou. Ou então o isolamento pode ser muito ruim para algumas pessoas, né? Então procurar alguém que é legal para você, que você gosta, que te faz bem ficar perto, você pode ligar para essa pessoa ou ir para essa pessoa, ajuda. Então, em resumo, pronto-socorro imediato, pra você fazer assim na hora. Tô em crise agora, o que eu faço? Respirar lento e profundamente, se distrair, mudar o foco, conversar com pessoas, sair do local, se possível. Pronto-socorro para quem já treinou nos intervalos, né, entre crises. Identificar os pensamentos disfuncionais. No caso da moça que fala aqui, que contou que sente medo quando está sozinha por conta do falecimento da mãe, dialogar com esses pensamentos. Eu estou com medo de ficar sozinha, mas realmente o que pode acontecer comigo estando sozinha, que não aconteceria quando minha mãe? Nada, ela só ia estar do meu lado conversando, mas eu posso ter outras pessoas para conversar também, eu posso mudar o que aconteceu? Não tenho controle sobre os acontecimentos, mas eu tenho controle sobre mim mesma. Então dialogar com os pensamentos negativos, com esses pensamentos mais pesados, é um pronto-socorro interessante, mas isso você precisa ter um treino antes para você conseguir aplicar na hora. E ao longo da vida, né, das pessoas ansiosas, terapia. Vai identificar a origem, vai procurar o porquê que você tem esses momentos, quais foram os estresses, os traumas, as situações que aconteceram, e tem que trabalhar para ressignificar esses momentos que foram criando essa pessoa ansiosa em você, situações pesadas ao longo da tua vida que na hora foi difícil, você não conseguiu lidar, você teve que fazer de conta que aguenta e seguir em frente, só que a coisa pesada ficou lá dentro e ela continua atuando em você. E agora explode em outras coisas que de repente, aparentemente, não tem nada a ver com a situação atual. Né? Fala assim, nossa, mas eu tenho medo de lugar escuro porque o meu pai deu um grito comigo, me deu uma bronca por ter feito uma coisa que eu não considerei nem que era ruim. Pode, porque aquilo te fez você sentir acuada, presa, sem possibilidade de responder e agora você não consegue respirar. Trabalhar as crenças centrais que você carrega, identificar o que você foi aprendendo com essas situações pesadas. Você foi aprendendo que você não pode se expressar, que você não tem o direito de ser a pessoa que se coloca, que faz o que é interessante, o que você gosta. Foi isso que você aprendeu e é um aprendizado que eu coloco até entre aspas, porque as pessoas não consideram isso um aprendizado, mas você se treinou a ser a pessoa que não pode se sentir bem dentro de um avião e não viajar para um lugar que você gosta, porque alguma coisa tem que te dizer que você não merece aquilo. Então entra um medo de avião. Por exemplo, estou dizendo que todo medo de avião é isso, não, tá? Um exemplo. Então você não se dá o direito e coloca o avião como uma coisa ruim, perigosa, horrorosa, que você não consegue suportar. Você entra no avião, tá tudo bem, vamos entender. Avião é um clássico dos medos. Mas também é possível. Você conhece gente? Eu conheço gente que entra muito bem no avião, vai distraindo, vai ouvindo música, nem percebe a hora que decolou, que pousou, porque estava lá fazendo outras coisas. E tá, que bom, o avião está me levando para o lugar que eu quero. Então, é um engraçado, teve uma época que coincidentemente eu comecei a conhecer pilotos de avião. Eu conheci uma pessoa que estava fazendo o curso, era uma amiga, que aí vai apresentando, conhecendo pessoas de lá, vai apresentando amigos, e a minha pergunta sempre era, né, os pilotos de avião, qual a causa, né, de falecimento mais comum? Não é queda de avião, não é acidente com avião. Dentro desse grupo que viaja muito o tempo todo,
tem outros problemas aí que acaba, outras situações normais, né, às vezes até por tempo de vida mesmo, e não é o maior fator de eliminar a vida dos pilotos de avião, não é um acidente com avião, mas a gente sabe que tem uma proporção bastante grande, porque tem aquela coisa, aquela sensação de que não é natural, enfim, e é muito bom para a nossa simbologia, justamente por isso, muito bom você culpar o avião de uma ansiedade que você já tem, e aí você justifica, é por isso. É o avião, ele é perigoso, mas não é por isso, tem outras coisas aí dentro de você que está te fazendo essa pessoa ansiosa e buscar, aí sim, essa é a super solução, buscar qual é a origem do problema e trabalhar direto na origem, direto na raiz. Não chegou, né, 40 minutos esse vídeo, então não tá, não estendi tanto assim, eu fico com medo, que às vezes as pessoas reclamam, é podcast agora, vai estender para quanto tempo isso? Mas enfim, tem assuntos que me empolgam. Se você gostou, se você percebeu que você precisa de ajuda e um dos nossos psicólogos for o escolhido, vai ser muito bem recebido. O WhatsApp aqui para você fazer contato, pegar as informações. Entra na caixa aqui de descrição, tem dicas de livros, de psicologia de forma geral, não especificamente de ansiedade. Mas se você gosta de ler, tem dicas de livro, tem o clube de canais para quem quiser colaborar, tem o botão valeu, que eu agradeço bastante, que é uma forma de você falar, gostei Marisa, eu tô aqui concretizando também o meu agrado aqui pelo vídeo. Obrigada.